E chegou um momento, depois de muitas leituras, né, que eu tomei consciência de uma certa ciclicidade dos dramas familiares. Tudo parecia se repetir. Passa uma geração, outra, opa, apareceu de novo isso, né? As frustrações, os amores não completados, tudo isso que a gente sabe que é da natureza humana, né? E eu tinha, por ali, 20 anos, né? 19, 20 anos, e tomei um susto, disse, pronto, vai acontecer a mesma coisa comigo, né? Não vou ter condições de mudar, nem o que eu sentia, já que já estava escrito ali naquelas cartas, né? E parecia ser a dinâmica da vida aquela, né? E aí eu pensei, antes de tudo, em queimar todo aquele acervo. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu vou destruir isso, né? Depois, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Eu estou falando, ouvindo aquilo. Tá bom, né? Mas logo em seguida, descobri que eu podia ter uma outra forma de ação nesse acervo, que ali era material, era um bocado de papel, mas era, digamos, uma acumulação de sensações de pessoas, né, que estavam ali retidas, acumuladas nas minhas mãos. E aí resolvi iniciar uma série que se chama Cartas de Areia, que é o meu trabalho principal. É como se fosse a espinha dorsal de tudo que eu faço, né? Então eu comecei a desenhar sobre selos e envelopes dessas cartas, ainda com muito medo, né, porque aquilo era uma espécie de patrimônio, né, da família e patrimônio histórico também, já que tinha muitas cartas ali de escritores, enfim, de pessoas importantes. Meu avô é irmão de Horácio de Almeida, que não só escritor, mas historiador, membro de Academia de Letras, né? Então, tudo isso trazia para esse conjunto de cartas essas entidades importantes, assim, até da literatura, né? E, num certo momento, eu deixei de ver isso como importante. Para mim, eram todos iguais. Tudo ali era sensação humana igual. E fui tomando mais coragem, fui ficando mais afoito e terminei depois fazendo os desenhos nos próprios envelopes todos e nas próprias cartas. Eu só consegui desenhar em cima das cartas quando eu levei isso para São Paulo, que eu morei 2 anos lá, em 1990, 91. Então, esse trabalho das cartas de areia, para mim, foi uma espécie de lavagem, certo? Uma catarse. Então, ali eu estava fazendo essa transmutação do passado para continuar, né? Seja lá de que maneira fosse, né? E para ali fazer esse tratamento do passado. O passado, para mim, sempre foi uma coisa muito próxima, né? Aqui, como se estivesse sempre aqui atrás, né? E é o peso desse passado, que o menino já sabia, já tinha consciência, né? De uma família que teve escravos, que tinha o que tinha na minha geração, porque explorou tanto, né? Porque destruiu a natureza para plantar cana e outras coisas, e porque explorou tanto, tinha construído, sobrado, tinha feito tanto patrimônio, né? E essa consciência me incomodava muito, né? E eu ficava o tempo inteiro procurando uma maneira, né, de minimizar esse dano histórico, né? Entrei no movimento estudantil em Recife, enfim, fui tentar fazer também uma ação, mas foi na ação de arte que eu vi a maior potência, a maior força de fazer isso. Primeiro, como salvamento próprio, essa primeira catarse, né? E depois, para oferecer essa possibilidade, através do trabalho poético, que eu chamo hoje em dia de operação poética, né? Para qualquer um, certo? Então, essas cartas de areia tiveram sempre esse sentido. São as minhas memórias também, mas são as memórias dos outros, que eu tomei como matéria-prima do trabalho, né? Então, essa memória dos outros terminou sendo, digamos, o meu trabalho principal. É hoje, assim. Então, eu nunca fui um contador das minhas próprias histórias particulares nos trabalhos, né? Se eu apareço ali, é só como um caminho para que se chegue em outra coisa. Essas cartas de areia, hoje em dia, são centenas de obras, né? Já foram expostas em vários museus, e eu fiz uma vez aqui uma exposição de cartas de areia no Museu do Brejo Paraibano, durante um festival de arte aqui de areia, para o qual eu não estava convidado. E eu fiz essa exposição subversiva, paralelamente, lá no Museu do Brejo. Fiz umas intervenções no museu e uma pequena sala com algumas dessas obras, cartas de areia. Depois disso, nunca mais, né? Aqui, né? Então, tenho muita vontade de um dia trazer um grande conjunto, algumas dezenas, ou talvez até centenas dessas obras, para o lugar de onde elas saíram, né? Bom, então, dito isso, né, no começo dos anos 90,
eu já me considerava artista. Ao longo dessa década de 90, eu fui ficando conhecido como artista das memórias. E fiquei praticamente carimbado com isso. Toda exposição que tratava um pouco de história, passado, memória, eu estava lá. Eu fui um artista muito estranho para os anos 80, porque eu não me interessava pelo retorno da pintura, que artistas do mundo inteiro nos anos 80 estavam assim meio livres, né? Tinha acabado a ditadura no Brasil, a gente estava na abertura, eu podia ter escolhido qualquer assunto para fazer, mas eu fui procurar, digamos, aqueles assuntos mais dramáticos, mais difíceis, né? A própria história familiar, aquilo que me incomodava existencialmente, né? E também a história alheia, né? Principalmente a história política. Então, ao longo dos anos 90, eu comecei a fazer algumas obras maiores, né? Que são chamadas, às vezes, de instalação, porque são objetos e peças que são montadas dentro de uma sala grande, né? Se relacionam com o espaço. E também fui ficando mais conhecido como artista que trabalhava memórias e memórias políticas. Para a minha geração, que começou a produzir nos anos 80, era praticamente proibido falar de política como artista. O termo arte engajada era horrível, assim, era quase cafona, né? Agora não, voltou tudo. A gente está precisando fazer arte engajada como se a gente tivesse nos anos, final dos anos 60, meados dos anos 70, né? Mas para mim aquilo era importante, porque eu sou filho de preso político, né? Então essa história eu também carregava. Os fantasmas da chamada ditadura, que alguns dizem que não existiu, também estavam presentes na minha vida, e muito. Então, as minhas figuras de assombração não era mula sem cabeça, não era bicho-papão, papa-figo, eram outras figuras, com outro tipo de pelo, certo? De pelo manchado, assim, né? Então, eram esses bichos que me assustavam. Então, para resolver essas questões, para tratar disso, né, isso também foi para o trabalho artístico. E eu fiz várias obras, então, dessa maneira, né? Eu vou dar uns saltos, para não ficar uma conversa muito longa, né? Tá bom? Bom, no ano 2000, eu fiz um projeto para concorrer a uma bolsa de uma instituição americana, e terminei ganhando essa bolsa, e era uma proposta de fazer uma investigação sobre o que realmente é a relação entre memória e esquecimento. Porque eu só falava de memória, todo mundo dizia que eu era artista da memória. E eu comecei a me perguntar, mas o que é a memória, né? E aí, por ter essa dinâmica de cientista, de pensar as coisas, né, eu fui estudar isso, ler vários autores portugueses que tratam de saudade, banzo, sebastianismo, né, a sensação da eterna espera, do eterno retorno, né? E, a partir disso, virei também uma espécie de especialista nessa relação. E eu tinha uma noção, nos anos 90, de que a memória era uma coisa que a gente tinha aqui dentro, como um arquivo, como uma espécie de HD, ou um arquivo em nuvem, né, que você precisa e baixa ali, faz o download, né, de figuras, tudo está aqui guardado, tudo que eu vi, né, e depois eu desconstruí isso, inclusive lendo obras e trabalhos de neurociência, né. A gente não tem essa memória guardada, não cabe aqui dentro, né, não tem o aparato para guardar, a gente faz na hora, é na hora que a gente precisa. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou fazendo um monte de reação físico-química aqui, e a minha mente vai fazendo essa coisa incrível, né? Que é essa possibilidade de recriar algo, de criar agora, né? Então, quando eu tomei consciência disso, tudo ficou mais fluido, né? O trabalho todo, a memória parecia muito fantasiosa. E eu fiz esse projeto, que consistia em escrever 20 textos de memória e desenhar esses 20 lugares, que eu chamei de topologias aleatórias, lugares aleatórios da infância. Um desses lugares era o quintal das minhas tias, Maria e Amélia, aqui bem perto, que era um lugar da minha infância que eu adorava, né? Um quintal cheio de plantas, de beijos, tinha uns por aqui ontem. O casarão lá, descendo, né? Aqui era a casa da minha mãe do meu avô, né? A irmã era. Bom, então esse era um ponto. Eu tinha ido nessa casa quando eu era menino. E aí, depois de 20 e tantos anos, sei lá quantos anos, eu ia desenhar esse quintal e escrever sobre ele. Passei meses sem conseguir desenhar os lugares de memória. Fazia um rabisco, não conseguia. Resolvi escrever. E aí, quando fui escrever, quem dá aula aqui de literatura, de português,
parecia que tinha estampado uma coisa assim, pum, porque a palavra é muito mais esperta do que o pincel. Eu sabia que eu era quintal, então já tinha a palavra quintal. O quintal das minhas tias, e aí por aí foi. Certo? Com uma palavra eu posso dizer, eu tenho o mundo nas minhas mãos. Agora, vai pintar isso, ou fazer uma escultura? Então, a palavra tem essa capacidade. Às vezes, uma só, duas, três, a gente resolve uma situação muito maior. Então, os textos fluíram com uma velocidade incrível. E eles todos são parecidos. É como se você estivesse vendo uma paisagem de longe e depois ver os detalhes. Eu cheguei a descrever as teias de aranha da mesa das minhas tias. Mas eu não estava vendo isso. Isso veio a partir desse fluido, né, da memória que me permitiu isso. Esses textos depois eu não publiquei, e muitos anos depois foram incorporados de alguma forma a um romance que eu escrevi. Eu ganhei um prêmio da Funarte, que é o prêmio Bolsa de Literatura da Funarte, para escrever um romance, e esse romance se chama Desviver. Ele está inédito ainda, tem quase 900 páginas, e é um solilóquio, é a voz do meu avô, José Rufino, que fala o tempo inteiro, sem parar, a partir do casarão, da Casa Grande do Engenho Vaca Brava. Ele está morto no texto. Então, o texto inteiro, isso não é novo na literatura, é ele tomando consciência de que está morto. Ele vai desvivendo ao longo do romance. E termina no sobrado. Certo? É a última, digamos, cena do romance, né? Por ser um solilóquio e se basear na voz desse meu avô, que era muito complexo, muito barroco no jeito de falar, o texto é bem difícil, é cheio de repetições, enfim, é um exercício bem dicionarístico, né? Parece muito com um dicionário, né? Bom, então, tanto a palavra, né, se incorpora muito no meu texto. Às vezes minha obra não parece obra de artista visual ou de artista plástico, parece mais literatura, porque tem muito mais texto, às vezes, do que figura, do que imagem, né? Mas, a partir desse trabalho, dessa relação entre memória e esquecimento, eu mudei muito meu conceito de memória, inclusive de patrimônio, viu, Natália? Compartilho com Natália também muita coisa dessa, né? E que o próprio patrimônio, claro, hoje em dia eu considero o patrimônio físico, cultural, imaterial, é importantíssimo, mas para mim ele é importante desde que ele sirva para as pessoas e também para a natureza. Se não, se for para conservar, por exemplo, hábitos que eu considero terríveis, como, por exemplo, vaquejada, eu prefiro abandonar, certo? Esquecer aquilo, né? E a gente muda para outra coisa, a gente cria outra cultura, certo? E passa a viver de outra forma. Então, isso para mim vale para tudo, né? E só acredito em arte assim também, a arte transformante, aquela que apenas reproduz o estado das coisas, para mim não serve. Eu não consigo pintar coisas em branco. Tudo para mim tem que ter uma história anterior, tem que envolver de alguma forma pessoas. A própria arte, ao longo das últimas décadas, né, foi buscar novas maneiras de enfrentamento, né, de conquistar as pessoas, porque apareceu a fotografia, o cinema, o som no cinema, né, a cor na fotografia. Então, a pintura ali estática, parada, ou um desenho, começou a perder visibilidade. E os artistas, a partir do final do século XIX, foram buscar outras coisas. Algo que se mexe, que você pode entrar dentro, né? Então, hoje, dizer que é artes visuais é até uma diminuição da arte. Eu só falo arte quando dou aula, por exemplo, no trato com meus alunos, né? Não mais artes visuais, que era só para olhar. Porque a gente tem arte hoje de comer. Tem obra de arte de você sentir sem ver, certo? Então, não funciona mais artes visuais, nem artes plásticas. É apenas arte. Então, eu sou, digamos, um signatário desse grupo de artistas que fica procurando novas maneiras, como Hélio Oiticica, Lígia Clark, Lígia Pape, né? Tantos artistas que não se acomodaram, né, apenas com esse tipo de trabalho de ver. E criaram, por exemplo, o parangolé de Hélio Oiticica, que era de vestir, né, os seus penetráveis, como se fossem uns casulos para entrar, a escultura relacional de Lígia Clark, que era uma escultura para provocar relações entre pessoas, né, uma coisa que amarrava um no outro, por exemplo, né, você ficava dependendo de outra pessoa para andar, né?
E artistas mais recentes têm feito outras propostas. Por exemplo, Tânia Bruguera, que é uma artista cubana, idealizou com museus, enfim, outros colegas artistas, um termo que se chama arte útil. A arte útil é um tipo de produção artística que faz a obra de arte, digamos, uma escultura, um desenho, mas provoca também uma coisa no real, porque a arte é do símbolo, ela é simbólica. Tudo que se produz em arte é simbólico e se resolve na relação simbólica. Mas chegam esses artistas agora e propõem algo que vá além disso. Então, para exemplificar, por exemplo, digamos, uma comunidade no Curimataú que não tem água potável. E um artista vai para lá, vive um tempo ali e, junto com a comunidade, decidem que a obra vai resolver esse problema. E o artista faz um pote de barro, sei lá, gigante, que filtra a água e sai água embaixo, filtrada, potável. Aquilo é, de longe, uma escultura, tem a sua forma, tem a estética. E um problema real foi solucionado. Então, isso se chama arte útil. E na arte útil, eles defendem que existe a relação de um para um. Pode-se resolver tudo entre artista e outra pessoa. Não precisa envolver tantos, certo? É de um em um, a coisa vai se construindo. Então, eu acho isso também muito interessante, porque não é aquela coisa que um artista chega e tem ali uma produção, um bocado de gente para resolver coisas, ou para trabalhar como artesão, né, para o artista, né? Então, isso é arte útil, né? Existe outro termo que é estética relacional, que é um produto estético, uma obra de arte que resulta da relação entre pessoas, principalmente entre artista e não artista. Então, isso é uma coisa que ainda me incomoda, porque a gente, artista, os artistas compartilham com os outros as obras mortas. Elas terminam na parede, mesmo a instalação. Se for uma performance, menos, né, porque acontece ali diante das pessoas, muitas vezes. Mas as obras mais convencionais, elas são apresentadas às pessoas depois de terminadas. O processo não é compartilhado. E aí o grande desafio é compartilhar o processo. O que fazer durante essa construção, que é muito íntima antes, né, toda mental do artista, mas que o artista pode ir falando, compartilhando, absorvendo e trocando, né, de uma forma porosa. E por que eu estou falando isso? Para terminar com essa situação que eu estou experimentando aqui em Areia, desde julho, desde julho, a partir de algo que foi, digamos, instigado por Natália e por Gerson, que está aqui presente, né, e Gerson, que está ali sussurrando, terminou me convidando para fazer uma escultura pública aqui em Areia. Então, vejam que, desde os anos 80, né, eu poderia ter feito várias coisas, né? Eu fiz uma vez uma intervenção dentro do Sobrado, naquele festival de arte, que teve Chico César como secretário de Cultura, né? Fiz um corpo de pedras, que era a reprodução do velório do meu avô, e fui embora. Abandonei isso dentro do Sobrado, né? Natália estava envolvida também nisso, que foi uma espécie de oficina meio maluca, né? E eu fui buscar essas pedras na fazenda Tanques do Jorge, aqui no começo do Curimataú, que pertenceu ao Francisco Jorge Torres, que fez o Sobrado. E é um lugar onde ele tinha curtume, criava gado, tinha outras estruturas, mas tinha estruturas principalmente ligadas à escravidão, certo? E isso foi mais uma catarse no meu trabalho, né? Ter ido lá, que era um lugar muito tabu para mim, ter feito esse retrato do meu avô, que também tinha a minha forma, né? E, mais uma vez, nessa tentativa, né, não de esquecer o passado ou dizer que ele está curado, né, mas, antes de tudo, de enfrentar os problemas, né, e de me oferecer ali como um veículo de transformação, né, na medida do possível, da potência da arte, né. Então, para não me alongar muito, né, eu poderia ter dito a Gerson, muito bem, eu concordo, e vou fazer aqui um esboço de uma escultura e mando para você. A prefeitura poderia adquirir isso e construir, por exemplo, né, que seria o que os artistas naturalmente fazem. Poderia me inspirar em alguma coisa local, por exemplo, para fazer essa obra. Mas eu não sei fazer assim. Então, logo de cara, fui propondo uma outra estratégia e passei a chamar isso, então, de obra-processo. Então, o lugar dessa obra está sendo construído.
é o passeio público, como é o nome, Gerson? Calçadão João Cardoso, que termina na frente do cemitério. Então, a ideia é fazer um contraponto entre essa futura obra com o mausoléu de Pedro Américo. Porque o meu trabalho em relação de Pedro Américo tem ligações pelo lugar, pela referência histórica, e, ao mesmo tempo, tem afastamentos pela dinâmica do trabalho, pelos interesses, que isso é assunto para outro bate-papo, né? Então, isso me pareceu, digamos, a situação ideal, talvez a melhor que eu já fui, que já me ofereceram até hoje, né? Muito melhor do que exposição fora, do que prêmio, é fazer no lugar que é mais profundo para mim, que é a areia, e numa situação tão peculiar, certo? Em diálogo com, não o mausoléu de Pedro Américo, mas com a obra dele, certo? Que está ali. Então, eu gosto muito de trabalhar com motes, que são palavras ou pequenas coisas assim que eu vou coletando de ideias ao longo do processo. E a partir disso daí, como se fosse um embolador, né, que pega um mote e desenvolve, né? Eu crio esses motes, né? E o mote, primeiro, eu procuro o corpo de Pedro. Então, é como se eu estivesse procurando um corpo de um Pedro, né, que é o corpo da obra, que é a forma de trabalhar com as pessoas, né? Então, qual é a minha proposta? É fazer esse trabalho ao longo de um ano, já começado agora mais ou menos em julho, e talvez até a prefeitura inaugure essa praça só com uma plataforma sem a obra. E a gente faz um bate-papo, uma palestra, eu imagino, porque ela tem que ser o processo, ela tem que ser mais importante do que a matéria, do que a forma. Ela tem que resultar nesse estilo, arte útil, estética relacional, certo? Da relação. Ou seja, a cidade é que tem que dizer como ela vai ser ao longo desse tempo. E eu vejo todo o processo como um processo ligado à educação. Então, minha ideia é trabalhar o tempo inteiro com crianças e jovens, a partir de mediações, enfim, de trabalhos pedagógicos, né, para que o trabalho seja incorporado, principalmente pela juventude, né, e que não seja, no final, apenas um extraterrestre que pousou ali, as pessoas vão olhar, que coisa estranha é essa, né? Então, provavelmente a gente vai ter essa obra, é claro que ela vai se configurar no final, mas ela não vai ser só de ferro, ou só de cobre, ou só de algum material. Ela será um produto dessa convivência. E isso que a gente está fazendo aqui é parte dessa obra, certo? Cada encontro, cada reencontro, reencontrar os ex-trabalhadores do engenho do meu avô, e passar a conviver novamente com eles. Então, tudo isso é esse processo que eu digo que é poroso, né, cheio de atravessamentos. Andando pela cidade, eu descobri um lugar que eu achei maravilhoso, que é a garagem, uma garagem da prefeitura, pelo menos está com esse nome lá, feito de isopor, está todo carcomido. Eu pensava que era uma coisa antiga, mas é de isopor. E não sei se foi usado para algum filme, mas está lá escrito garagem, e a prefeitura está me cedendo esse espaço para ser, digamos, um ateliê de trabalho. E a ideia é que ele fique aberto. Mesmo quando eu estiver ali, digamos, soltando alguma coisa, ele está aberto. Tanto para turista, que pode chegar e ver, mas principalmente para o trabalho com as crianças e jovens. Então, a ideia é fazer uma mesa bem grande, e aqui, mesmo na minha ausência, quando eu não estiver aqui, continue vivo. E que no final, e aí isso é meu desejo, aquele espaço não vire de novo uma garagem, um lugar de guardar materiais da prefeitura, e sim um espaço de arte, ou uma galeria, ou um ateliê coletivo, e a obra deixe mais esse legado, né? Além de toda essa cadeia de relacionamento. A princípio pode parecer uma coisa utópica, né? Mas é isso que me motiva, que me movimenta no trabalho, né? Então, já com Gerson e Natália, a gente já fez algumas pesquisas, né? A gente está tentando descobrir, por exemplo, antigos artífices, que faziam, por exemplo, alambique, né? Para recuperar esses trabalhos. Eu já soube que os alambiques dessas cachaças novas de areia são todos feitos em Minas, ou vem gente de Minas fazer. Não tem mais aqui na região, né? Então, a gente já descobriu um que está de novo trabalhando,
estava aposentado, né? E se dispõe, por exemplo, a treinar certos jovens nisso, né? Então, a obra também pode ter isso, né? Deixar também mais um formato de construção, que é a construção dessas manualidades, principalmente essas muito especiais que estão em extinção, né, na cidade, né? Bom, eu vou parar aqui para não ficar uma coisa muito longa, já que é um bate-papo, né? Eu já falei muito, né? Eu vou passar então para o mediador e ele conduz aqui o restante. Obrigado, pessoal. Nessa parte de memória, eu conheci muito seu avô, Zé Rufino, e porque eu era amiga, como você sabe, da segunda família dele, né? Das filhas dele. Seu pai foi para a Rússia, era uma pessoa de esquerda. Qual era a relação dele com o seu Zé Rufino? Nessa outra coisa, Horácio de Almeida criticava muito Zé Rufino, o irmão. Eu não sei se era na questão que ele queria ajuda financeira e seu Zé Rufino não queria dar o peixe, queria dar só, né, a vara com o anzol, não sei. Outra coisa você já leu um livro de Horácio de Almeida chamado Ao Redor de Mim Mesmo? Ele critica demais a família, aquelas coisas de família, né? Nunca foi publicado, não. E eu tive o prazer de ir na casa das suas tias, em Copacabana. São suas tias? Primas? Pronto. Que elas, assim, a gente teve um papo muito gostoso e elas cederam muitas informações de Horácio para a gente. Aí são filhos de Horácio, né? Eram as filhas. Pronto, então são várias perguntas. Aí Que ótimo, né? Os originais desse Ao Redor de Mim Mesmo estão comigo. Estou fazendo, digamos, uma revisão e tal para publicar. Então, vai sair já. E aí... Não, a família tem essa característica. Eu diria que é de uma autoimolação. Antes de tudo, fala mal de cada um, né? E isso eu acho que é uma espécie de jogo, né? Um joguete familiar, que existia entre vovô e Horácio. Horácio virou espírita, né? Depois de um tempo, né? E aí vovô implicava muito com isso, brincava, porque meu avô era ateu. Então, para ele, isso era uma maneira de fazer essa chacota, essa brincadeira, né? Mas sempre foi com muito carinho, né? Uma brincadeira espinhenta, certo? Mas, ao mesmo tempo, instigante, porque tudo era esse jogo, certo? Esse jogo existia também entre vovô e Zé Américo, né? Nada era, digamos, de alisar a cabeça, né? Tudo, cada brincadeira, cada discussão, cada rodada de cachaça, tinha isso, uns desafios, né? Umas coisas que você sempre ficava meio ali, alguém estava sempre na berlinda, né? E isso era uma dinâmica muito comum da família, né? Então, acho que não tem esse problema de jeito nenhum, né? Que de esgarçar, digamos, as questões particulares, né? O meu próprio trabalho, eu acho que conduziu muito a família para isso. Porque no começo, quando apareceu essas cartas de areia, eita, Zeca, né? Todo mundo chama de Zeca na família. Zeca está mostrando os segredos da família, não sei o quê. Então, teve um susto. Mas depois não, entrou nessa dinâmica da catarse. É necessário, faz mesmo, né? Certo? Porque a família terminou tendo essa noção, né? De que era preciso sair do plano de uma nobreza perdida, né, já totalmente esfiapada, né, e partir para outra coisa, né. A vida vai nos mostrando ao longo do tempo, né, tantas coisas duras, né, terríveis que acontecem, né, a existência é tão complexa, tão difícil, né, que eu acho que mostrar, antes de tudo, contribui para a gente entender o que a gente é, né. Você me perguntou alguma outra coisa da memória? Sim, meu pai. Óbvio que, no começo, né, meu avô era um senhor de engenho, tinha propriedades, muitos empregados e tal, e o filho vai se encaminhar para isso, vai ajudar a criar as ligas camponesas. Então, a princípio, parecia um perigo interno, né? Mas meu avô entendeu muito facilmente e assimilou de volta meu pai, que sempre foi muito bem tratado. Era na casa do meu pai e da minha mãe que meu avô ficava em João Pessoa, e minha mãe... também sofreu muito, né? Porque a família não entendia e não queria. Aquela que aparentemente poderia até estar ajudando meu pai a se perverter, né? A sair da linha, né?
Mas depois também meu avô assimilou instantaneamente, né? Porque o vovô não gostava de pessoas de cabeça baixa e que só diziam que obedeciam, isso ele detestava, né? Então, quem confrontava ganhava já um monte de ponto com ele, né? E foi o que minha mãe fez. Ele, a princípio, rejeitou, disse, não venha nunca, né? Mas ela não aceitou isso, e disse, olha, eu quero primeiro conversar, não aceito isso e tal. Ele disse, pode vir. Já é uma das pessoas que eu mais gosto, né? E virou uma espécie de filha muito querida dele. Mas era desse jeito, minha mãe pintava, fazia uma nova pintura, ia mostrar ao meu avô, vem ver, Zé Rufino, olha, ele fiz uma nova pintura. Aí ele dizia, posso dizer alguma coisa assim aqui, mas isso é uma bosta, até um cavalo fazia. Então era desse jeito que tratava, e minha mãe adorava, né? Então era um elogio para ela, né? Então ele sempre foi isso, né? Muito, eu diria que meu avô era um fanfarrão em tudo. Às vezes até as coisas pareciam mais sérias, eram parte dessa fanfarra eterna que ele fazia com ele mesmo, né? E com todo mundo, né? Era aproveitar o que a vida tem de mais interessante no jogo, e não naquela coisa opaca, né? Então, o vovô nunca foi pálido, opaco, calado, silencioso, sempre foi da ação. Eu sei muitas histórias do seu avô. Eu queria que você contasse uma história engraçada, que ele era um brincalhão e dizia algumas coisas sobre ele. Não sei, eu não vou dizer, mas eu acho que você poderia contar alguma coisa engraçada, seu Zé Rufino. Tá. Bom, são tantas, né? Mas assim, eu vou dizer uma pelo menos, que não sei se é engraçada, mas é uma história que foi importante para mim, assim, talvez até nessa construção de coisas poéticas, né? Da dimensão das coisas do mundo, né? Meu avô tinha um dedo torto, assim, um pedaço de um dedo fora do lugar, que não mexia. E desde pequenininho eu era muito intrigado com aquilo, ficava tentando consertar, né? Botar de volta no lugar e tentava, ia mexer, né? E um dia eu perguntei, mas vovô, por que seu dedo é assim? Aí ele disse, meu filho, quando eu era bem pequenininho, desse tamanho, eu tinha acabado de nascer, minha mãe me deixou em cima de um móvel, alguma coisa assim, e uma barata foi lá e me enrolou todinho. E ficaram os pedacinhos. E aí minha mãe colou tudinho, bem coladinho, e me botou dentro de uma caixa de fósforo para recompor, né, para recuperar ali. E depois, nos dias, quando tirou, estava tudo colado, mas esse pedaço ficou assim. Aí pronto, isso aí para mim mesmo, ele já em 1979, no ano da morte, eu não parava de segurar esse dedo, certo? Sempre estava pegando naquilo ali, me revendo aquilo, né? Então, para mim, era muito essa dimensão, né, do grandioso, né? Tudo para ele tinha uma fantasia enorme em volta, né? Não deixava passar nada, né? Então, isso é uma das pequenas coisas, né? Mas tem coisas até mais comuns, como, por exemplo, ele adorava, tudo dele tinha que ser no lugar que ele queria, tinha um quarto magnífico, todo especial, né? Roupas especiais, tudo. E o pente dele, que eu acho que era de osso, ninguém podia mexer. E ele é muito parecido com meu pai. Se você tirar 5 centímetros do lugar, já não acha mais. Aí tem que gritar para minha mãe, cadê tal coisa que não está aqui? Né? E uma vez ele procurou esse pente e tinha sumido. E já tinha acontecido algumas vezes. E aí ele deu um dinheiro para mais de um funcionário do engenho, não sei se isso foi nos anos 50, deve ter sido, né? Para sair para Campina Grande, Areia, todas as cidades de perto e comprar todos os estoques de pente que achassem. E levou isso para casa e espalhou em cima dos móveis, em cama, em todo canto. E aí disse, quero ver sumir agora. Né? Então, isso tinha esse exagero. Né? Com a minha mãe, por exemplo, fez várias vezes. Uma vez minha mãe reclamou que não estava chegando nada lá em casa, em João Pessoa. Não vem um pedacinho de bode, nada para cá. Aí ele mandou vários, ou era bode ou carneiros, vivos, e mandou soltar no jardim da minha casa. E comeu tudo, claro. Né? Então, gostava de fazer essas gracinhas, né? Isso era muito típico dele, né? Passa para. Boa tarde. Farei 2 colocações sobre sua fala que eu achei muito interessante e contar uma história também que me chegou de uma palavra que você falou. A primeira é que sou professora apaixonadíssima por educação, talvez uma das poucas aí restantes no nosso país.
E agora estou em gestão escolar, mas sou pesquisadora, minha pós-graduação é em desenvolvimento humano e educação escolar. E minha disciplina mais recente foi arte na educação. Então, quando você falou sobre o que pretende fazer e aproximar a educação, a escola, crianças, jovens da arte, é muito importante. Como você disse, a gente não pode limitar. Arte, para mim a palavra é arte, a língua portuguesa é a mais bonita de todas elas, que é a minha área. E já pensei assim, já tive várias ideias, já pensei projetos, já pensei, minhas crianças farão parte deste momento, porque vai ficar para a posteridade, mas o que é aquilo? Por que aquilo? Quem fez? Por que fez? Isso é importante dessa nova geração. Nós somos os formadores dos novos sujeitos de areia, dos novos cidadãos, das novas cidadãs, e eles têm que ter pertencimento. A gente tem que pertencer. Paulo Freire fala muito sobre os círculos de cultura. Isso que nós estamos vivenciando é um círculo de cultura. Nós estamos, desde segunda-feira, respirando, vivendo a cultura. E toda criança tem que saber de onde ela veio, para que ela entenda e queira encontrar para onde ela vai. Eu lembro que, na minha graduação, terceiro período, eu tive uma professora que marcou a minha história da graduação, porque ela entrou na sala, não deu bom dia, apenas perguntou: qual é o seu lugar no mundo? 30 alunos, um olhando para a cara do outro. Aqui, professora? Não sei. Seu lugar no mundo é qual? E quando eu entrei numa sala de aula a primeira vez, no meu primeiro estágio, que eu olhei as paredes numa escola em Campina, lá distante, em Bodocongó, muito sofrida, mesmo com todo aquele meu visual, eu descobri meu lugar no mundo. Meu lugar no mundo é a sala de aula. Eu sou muitíssimo realizada no que eu escolhi fazer para o resto da vida. Então, arte na educação para a nossa terra, para a nossa cidade, para o nosso brejo, vai ser excelente. Temos escolas com crianças e adolescentes de potenciais incríveis, mas que às vezes ficam esquecidos, marginalizados no sentido real da palavra, que é à margem da sociedade e não no seu sentido pejorativo. E uma outra colocação é que você falou sobre os artífices. Meu avô materno, já falecido há muitos anos, ele era carpinteiro da antiga Escola de Agronomia do Nordeste, hoje Campus 1, né, o CCA, o Centro de Ciências Agrárias, e toda a vida eu nasci, criei-me, cresci com ele sendo carpinteiro. Fez muitas mesas que hoje estão no CCA, muitas cadeiras, muitos birôs, porque naquele tempo era madeira de lei, né, a madeira de verdade. E outro dia, eu e minha mãe, olhando algumas lembranças que minha avó deixou numa caixinha, a gente encontrou um contra-cheque dele, lá de 1955, eu acho. E a profissão dele nunca foi carpinteiro. Ele era artífice da Escola de Agronomia do Nordeste. Quando você falou aquela lâmpadazinha, né? Nossa, meu avô foi artífice. Fez parte, de alguma forma, desse processo histórico. E parabenizar, porque estou encantada, descobri mais, saber mais. Morei toda a vida perto da casa de seu José Rufino e nem sabia um pouco da história. Muitíssimo obrigada. Bom, muito obrigado e agradeço também ter lembrado de Freire, né? Que eu também deveria ter citado aqui no meio. Né? Estamos vivendo momentos nesse país onde Roberto Freire, para a gente, parece alimento, né? Virou uma coisa assim, respirar, né? E dá muita felicidade estar aqui num evento desse, de cultura, né? Ontem eu participei de um seminário internacional de direitos humanos na UFPB. Se aparentemente alguém por aí quer achatar esse papo, a bateria, não, ainda vai aqui, acabar com a cultura, com a educação que faz de pessoas potências para a vida, né? Eu acho que está dando tudo errado, porque tudo que eu estou vendo é o contrário. Olha o que a gente está vivendo aqui, certo? O país está seguindo essa direção da construção de uma sociedade mais interessante, plural, dinâmica, né? Cheia de relações entre pessoas. Então, acho que, acredito que a sociedade já conquistou suas ferramentas e suas dinâmicas, né? E a gente tem que investir nisso, né? Na relação entre pessoas, e na produção de conhecimento e educação o tempo inteiro. Né? E, como sou apaixonado por arte, é o que eu faço, né? Eu acho que é uma das ferramentas principais para isso. Né? Um artista alemão chamado Joseph Beuys, do século passado, né? Que divide com Marcel Duchamp
o pódio, né, de artistas mais importantes do século passado, nem é Picasso, né, dizia que todo mundo é artista, qualquer pessoa, né, só é ter condições de deixar aquilo florescer, né, que a arte não está no artista como uma pessoa especial ou no objeto, né, está em quem assimila aquilo como arte e potencializa aquilo, né. Então, o que a gente poderia dizer que significa arte engajada de alguma forma, né? Ou seja, acreditar que não é na matéria que está a poética, e sim nas pessoas que se relacionam com isso, né? Não faz sentido nenhum ter um museu gigante, cheio de obras de arte caríssimas que valem milhões, mas as comunidades não participam, têm medo de entrar, não entendem o que tem ali, certo? São tratados de forma, olhe para aquele quadro, aquilo ali significa tal coisa. Então, isso, para mim, não é o trabalho com arte educação. É sim deixar que cada um, freudianamente, acredite no que quiser e desenvolva o que quiser, né? Então, para o artista em si, ainda é um desafio muito grande, porque quase a grande maioria no mundo ainda prefere o trabalho poético pessoal, que provoca um prazer gigante, né? E depois aquilo acontecendo no meio da arte, nas exposições, nas feiras de arte, nas bienais, nos textos dos críticos, na teoria da arte. Então, eu, por exemplo, não estou dizendo que eu estou saindo desse meio da arte, né? Ele é importante, inclusive porque ele dá respaldo, e aí a gente fica mais conhecido, mais importante, e mais importante a gente pode até fazer mais trabalho freiriano. Então, é preciso jogar também com o chamado sistema e com o mercado de arte, mas não se subjugar a ele, certo? Então, produzir, inclusive, coisa que parece arte engajada, mas vai para dentro de uma caixa de acrílico e vai só para uma feira de arte e para um catálogo importante, para mim não tem sentido, né? Tem que ter essa parte que é a parte que a gente não compartilha ainda, que é o do processo, certo? Eu estou fazendo um trabalho na usina de açúcar e álcool em Pernambuco, desde 2015, usina de arte. Tem sites e Instagram, usinadearte.org ou usina de arte no Instagram. É uma instituição sem fins lucrativos, uma associação da qual eu sou parte e fundador, numa antiga usina enorme, que está sendo transformada num complexo cultural, bem diferente de Inhotim, porque é um projeto muito pensado para a educação. E para, enfim, a melhoria da economia da região. Mas, desde 2015, eu virei também curador desse espaço, convido os artistas para uma residência e digo, olha, nesse espírito de arte útil, de arte relacional, vocês têm que se relacionar com o meio ambiente, com as pessoas, as demandas que tem aqui, para fazer as obras. Quase nenhum artista consegue. Continua lá na varanda das casas, desenhando e pensando sozinho, e depois vai procurar pessoas para fazer tijolos de barro, ou para isso, para construir uma escultura. Então, a relação ainda não se estabelece, ela ainda é de artista para não artistas. Então, o grande desafio é trabalhar, é dissolver isso, transformar tudo numa simbiose só, certo? Numa coisa, na mesma camada, né? E não com isso que artistas estão acima, né? Quase todo mundo ainda tem essa noção que artista é uma coisa diferente, especial, né? Então, desmanchar isso é muito importante para que a arte realmente tenha esse trabalho, digamos, de percolar, né? Entrar em tudo, né? E se deixar acontecer em todos os momentos, em tudo, né? Está, por exemplo, na matemática, na física, na química, nas aulas de português e tudo, mas sem ser a arte que chega apenas para um trabalho, né? Está o tempo todo, né? Porque, como você diz, é arte agora, né? E a arte, antes de tudo, é pensamento, é a mente humana, né? Todo mundo hoje tem celular, faz fotos diferentes, publica, né? Faz vídeos. Então, a maneira de trabalhar do artista também está se dissipando, né? Quase não faz mais sentido o professor de arte ensinar desenho, pintura, porque os alunos aprendem tutoriais, e aí fazem melhor do que a gente, certo? Já sabem. Dar aula sentado assim aí na frente está quase perdendo sentido também. Então, a gente está em outro momento agora, né? De uma construção mais orgânica, fluida, né? Do conhecimento. Mais alguém? Eu queria saber sobre... A gente estava discutindo sobre influências, tipo, até que ponto
As nossas influências artísticas ou ideológicas são frutos de nosso consciente, que aquilo é permissivo. Se na sua busca por essa questão da memória, se você descobriu alguma influência que veio do seu inconsciente, que você não permitiu, que só estava lá, e que se foi positiva ou negativa, e também dessa parte da arte, do que é tangível, palpável, se isso tem alguma influência do paleontólogo, da ciência. Bom, eu não posso dizer a você que sou um conhecedor de neurociência, sou apenas um curioso, apesar de já ter feito até palestra em congresso internacional de neurociência, mas é assim tremendo, porque são trabalhos extremamente difíceis, certo? É uma literatura e um campo de conhecimento muito difícil, né, que vai se misturar com a psicanálise, né, se mistura inclusive com a fisicoquímica, né, obviamente com a própria biologia, né, com a filosofia, e é muito difícil. Mas, de qualquer forma, como eu me interessei por isso desde o começo dos anos 2000, terminei me interessando muito pela forma que a mente opera a criação. Então, até dou aula disso hoje em dia, faço palestras, né? E para a gente criar ou fazer qualquer coisa no cotidiano, a gente passa no mínimo por 4 etapas. A primeira etapa é o estabelecimento do problema. Por exemplo, eu posso pedir a ele para escrever um texto sobre o meu trabalho. Então, a mente dele, a princípio, vai fazer a pergunta se pode ou não pode. Vai vasculhar todas as possibilidades já feitas e que os outros fizeram, e aí vai dizer, faço ou não faço. Pode dizer, não consigo, de cara, até por algum trauma, certo? E não pelo aparato intelectual, né? E pode dizer, sim, a minha mente faria isso, né? Aí passa para o segundo momento, que é o momento onde a mente vagueia. Esse é o campo do inconsciente, ou do subconsciente, né? Então, ali, as coisas vão correr livres. É o momento dos aluados, né? Essas pessoas ficam assim, vagando, né? A cabeça está nesse lugar, certo? Vagando, né? E a gente precisa disso. Normalmente, quando a gente está nessa fase, a gente vai fazer outra coisa. Então, em vez de escrever o texto, ia fazer outra coisa, assistir uma coisa boba na televisão, por exemplo, né? E a mente fica lixo. Ela continua trabalhando. E aí vem a terceira etapa, que tem até um gesto. É o insight, certo? A eureka, né? Então, nesse momento, a mente resolve uma equação e diz à pessoa, já sei, o texto sobre José Rufino vai ser assim. Pode parar aí também. É nesse momento que a gente tem a separação entre artista e não artista. Porque todo mundo pode criar coisas na cabeça que parecem arte. Mas, se não passar para a quarta etapa, que é a última, não vira artista, que é mostrar. Então, você poderia fazer até o texto mentalmente. Mas, se não me mostrasse ou publicasse, ele não existe. Então, essa coisa final se chama manifestação, tem outros, iluminação, né? Tem outros termos, mas eu gosto dessa manifestação. Então, manifestar é expor a obra de arte, o trabalho que você faz, dizer a alguém, olha, eu descobri um jeito de fazer bolo, é assim, mexe com tal coisa, é a manifestação final, certo? Então, os artistas viram artistas porque eles vão até a manifestação final, expõem. Agora, como paleontólogo, é claro que eu criei métodos mentais, por exemplo, de parar e pensar, por que eu não estou saindo da parte do aluado? O que é que eu posso fazer para sair disso? Coisa que, por exemplo, quem trabalha com coaching faz, certo? E por que isso é parecido com o trabalho de um paleontólogo? Porque o paleontólogo precisa descrever um fóssil, tem um tempo para publicar aquele artigo, né? E ele pode ficar pensando ali como esse bicho vivia, era na água, era no ar, vivia, nadava. Pode ficar também vagando, né? Ele diz, não, vou estabelecer agora uma cadeia de pensamento. Vou eliminar o que não parece com ele, vou ver os que são do mar, vou estabelecer aqui. E cria-se uma dinâmica mental, sob pressão, né, que tenta resolver aquela situação. O artista normalmente trabalha de uma maneira mais caótica, né? A gente não faz uma coisa só de cada vez. Essa cadeia que eu falei não é a única. Deixa de fazer tudo, a gente continua andando, comendo, tomando banho, fazendo tudo, né? Fazendo outros trabalhos ao mesmo tempo. Então, acontece tudo junto. A gente vai eliminando o que é menos importante para conseguir fazer algo, né? Tem gente que não consegue levar nada ao fim, né? Tem 1000 ideias incríveis, mas não concretiza nada, porque se perde nessas cadeias, né?
Então, hoje eu gosto de, quando estou fazendo uma obra, por exemplo, eu estou construindo esse tal corpo de Pedro aqui, e minha mente fica fazendo essas equações, uns jogos, eu vou andar por ali agora, porque eu posso encontrar alguém, e aquilo pode me ajudar a desencadear tal coisa. Então, vou criando essa cadeia toda, né? É como se fosse uma estrutura, assim, tridimensional, feita na cabeça, né? Um mapa, um planejamento, né? Outro dia, uma revista de arte de São Paulo me pediu um depoimento muito interessante, que eles queriam um segredo de artista. E aí eu tenho vários, né? Eu disse, já sei qual eu vou falar. Toda vez que eu estou fazendo um trabalho, uma obra de arte muito complexa, que demora meses, que envolve dezenas de pessoas, porque eu já fiz várias assim, né? Tem produtor, tem curador, diretor de museu, não sei quantas pessoas trabalhando ali para fazer, né? E aquilo envolve não só a criação pessoal, como a relação com todo mundo, como se você estivesse fazendo um filme, um longa-metragem, né? E aí, toda vez que eu estou envolvido nisso, minha mente faz uma obra inimiga, paralela. Aí eu vou construindo, paralelamente, uma outra obra, que às vezes fica pronta antes da real. É como se fosse uma briga que eu crio. E eu me divirto com isso, né? Porque pronto, aqui eu já resolvi o trabalho, aqui a outra não, ainda falta cortar as madeiras. Então, é uma brincadeira mental para tentar me instigar a resolver a que é real, certo? E aí foi esse segredo que eu contei. Mais alguém? Eu sou muito suspeita a perguntar, né? Porque desde o começo eu estou acompanhando. Eu tenho visto que o artista tem uma paixão imensa pela cidade e talvez essa experiência de se aproximar de, vamos dizer assim, a história de Areia é contada numa narrativa muito das grandes famílias, dos senhores de engenho, José Rufino. E eu sinto que nessa obra a gente vai se aproximar das pessoas que ficaram excluídas da história que é contada. E como você pensa que isso vai ser absorvido pela obra? O quanto isso pode impulsionar ou trazer resultados que não são convencionais no universo da produção de arte pública, porque no Brasil a gente não tem esculturas públicas, só algumas pessoas que podem visitar museus, que ficam em áreas nobres das cidades, podem conhecer a arte. Então, como você enxerga a obra pública, no espaço público, feita e discutida com pessoas que estão fora da história tradicional areiense? Bom, eu acho que, antes de tudo, né, isso vai depender muito da participação dos outros, né? Quer dizer, como eu estou me propondo a fazer essa obra de interação, eu acho que, digamos, o meu papel talvez seja muito menos importante do que os professores, por exemplo, daqui do município, né? Que vão ser os verdadeiros canais, né? Ou seja, eles que vão praticamente conduzir na medida de cada um. Eu estou, digamos, me colocando à disposição disso, né? Me entregando para isso, né? Já fiz trabalhos parecidos em intervalo de tempo menor, por exemplo, em Viana, uma cidade do Espírito Santo. Eu fui convidado uma vez para fazer um projeto num edital do IFAM, chamado Arte e Patrimônio, e uma curadora fez um projeto e delimitou uma área que era uma escavação arqueológica fora da cidade, e eu iria trabalhar aquele material, aquele assunto. E quando cheguei lá, a cidade tinha sofrido uma inundação. Fazia uma semana que a cidade tinha sofrido uma inundação. Estava tudo cheio de lama secando, as ruas cheias de móveis das pessoas. E eu fiquei enlouquecido com aquilo, né? Porque era a coisa mais forte que tinha acontecido, né? E propus abandonar essa ideia de patrimônio, de barroco, né, resto de uma igreja barroca, e trabalhar com esse patrimônio mais imediato das pessoas. O pessoal do IFAM, do Rio de Janeiro, não entendeu. Eles achavam que eu estava saindo do escopo do
do edital e me diziam, inclusive pessoalmente lá, não, Rufino, isso não é patrimônio histórico. Aí eu disse para aquela senhora que a cama está na casa da vizinha, é patrimônio dela, né? É o conceito que está diferente, né? A temporalidade de vocês eu acho que precisa mudar. E terminei fazendo a obra. A gente trabalhou com algumas escolas do município. Foram, inclusive, as crianças que fizeram o chamado making off. Fizeram as entrevistas, fizeram o documentário, né? Vestidinhos com a camiseta, escrito o nome da obra, Silêncio, né? Teve isso, né? Mas, como eu não era de lá e era longe, eu fui poucas vezes, fiz uma residência curta lá. Não deu tempo de ter, digamos, essa coisa mais funda, né, na relação entre as pessoas, né? Então, eu acho que vai ser necessário uma entrega muito grande para que a gente não corra esse risco de ter apenas um acompanhamento de uma escultura sendo feita. Muito mais do que isso, né? A gente tem que chegar num ponto de que haja realmente uma fusão, né, entre o ideal poético de um artista e aquilo que realmente pode acontecer para essa chamada obra, né? É um desafio muito grande, é um desafio para o próprio prefeito, né? Entender isso tudo, porque, a priori, seria, eu acho, muito mais fácil ter uma obra que a cidade achasse bela, bonita, né? Ali plantada dentro de uma nova praça, né? E não uma coisa que se propõe a ser tão complexa, né? Que pode se arrastar, inclusive, por mais tempo, né? Pode se desdobrar, né? Bom, e um outro aspecto é a relação da cidade com a arte contemporânea. Então, acho que isso pode ser muito interessante, né? Inclusive nos procedimentos pedagógicos, né? Porque a obra como um todo, praticamente como um todo, de Pedro Américo, que, enfim, está aqui colada, digamos, no imaginário de todo mundo e com fragmentos, inclusive, presentes na cidade, né? É muito difícil para esse trato pedagógico, porque tem muita pintura de exaltação de guerra, certo? De exaltação de nobreza. Então, não é uma obra fácil de ser tratada. Ela precisa ser reinterpretada, retrabalhada, certo? Precisa ser vista não como uma coisa estática e intocável. Ela tem que sofrer intervenções, porque nós estamos vivos, nós, eu digo, todo mundo, né? Então, a gente tem que não só olhar para a produção de Pedro Américo como algo que pode ser reinventado, como reinventar mesmo, certo? Então, a arte contemporânea tem essa capacidade, né, de oferecer ferramentas para essa transmutação total. E estou aqui para isso também, né? Eu sou, digamos, muito ousado nas coisas, né? Me propus a modificar um pouco, junto com Gesso e Natália, um pouco não, é muito, né? A expografia, digamos, do sobrado José Rufino, que na realidade é uma seção do Tribunal de Justiça para a Prefeitura e IFAM, e que não é um museu, mas tem uma visitação incrível. Todo dia entra turmas de crianças ali, 30, 40, uma loucura, né? E o que levam da visita daquela casa que teve senzala, certo? Então, a gente precisa romper isso de se falar apenas desse aspecto nobre e de alguém que teve dinheiro para fazer aquela casa, né? E de que ali teve escravos. Tem que se reconstruir tudo isso. E eu estou tentando contribuir com isso. Para quem não viu ainda, a gente já tem uma parede lá do tal marinheiro Jorge. Eu descobri os documentos dele, que a gente não sabia nada da vida dele em Portugal. Tudo era fantasia daqui, né? E a gente começa agora a ter documentalmente a vida desse homem, que não era nada nobre, era um comum, e que chegou aqui, claro, ficou rico, obviamente explorando outros, né? E é preciso contar isso, falar da escravidão, da relação de areia com isso, né? Agora, falar de uma maneira que potencialize as coisas de hoje. Então, a gente está criando lá uma sala do algodão, porque aquela casa não foi construída por causa de açúcar, e sim de algodão. Ele era um produtor de algodão, produzia algodão. Sisal não, algodão. Algodão, couro, um pouco, pecuária, né? E açúcar, né? Enfim, rapadura. Mas ele se declara, inclusive, produtor de algodão. A areia produziu algodão, teve bulandeira e tudo, mas não aqui na cidade, né? No entorno, em algodão de Jandaíra, ali no depois de Remígio, de Santa Rosa, né? Perto depois de Alagoa Grande, onde esse Jorge Torres tinha uma produção de algodão num lugar chamado Rapador, que
tem até um engenho, mas agora eu e Natália a gente já sabe que era algodão que se produzia lá, né? Então a gente criou uma etiqueta que está pequena, depois a gente vai aumentar, porque está tudo sendo feito de forma muito caseira, né? Então a gente depois aumenta essa etiqueta tem um texto da rede Borborema, que produz algodão em Remígio, de forma colaborativa, enfim. Então, é para dizer, olha, tem gente agora produzindo de forma livre, sem patrão, sem ninguém mandando, exportando para a França, e criar um vínculo no interior daquela casa, diretamente com o que as pessoas estão fazendo hoje, né? Então, é preciso fazer isso, né? A catarse da própria casa e deixar ela viva, mas para quem está agora produzindo, né? E não apenas para contar a história, né? De alguma coisa passada, né? Então, é isso. Aquela estrutura toda da padaria, né? O nome da padaria? Moedas. Era a tal bulandeira. E a senzala existia porque tinha que ter as mulheres que descaroçavam, quer dizer, mais desfiavam e tratavam o algodão. Então, ele recebia a produção e fazia esse trabalho fabril ali, do lado do sobrado, e a família morava em cima, né? Então, é muito importante para a cultura da cidade, né? Porque a gente pensa em algodão, só pensa em Campina Grande, né? Então, foi breve o intervalo de tempo aqui, mas algumas pessoas da cidade construíram uma fortuna e muita gente trabalhou em torno disso num curto intervalo de tempo, né? E demonstra também a influência que a areia tinha, né? De ter, digamos, outras áreas de entorno produzindo uma coisa que era mais escoada por aqui, né? Então, esses documentos são muito interessantes. Os professores que forem visitar agora o sobrado vão tomar até um susto, né? A gente tem que fazer um trabalho com os guias e com professores para que não se deparem com aquilo de repente, né? Para que eles próprios também reinventem a maneira com que falam desse sobrado e de várias outras coisas aqui na cidade, né? E tem um documento lá, que é o passaporte desse marinheiro Jorge, que tem a descrição física dele, muito engraçada, por sinal, certo? E que é até bom, porque eu acho que vai relaxar a visita, né? E vai constranger um pouco os guias, mas vai relaxar bastante a visitação. Não vou falar o que é para não perder a graça. Depois vocês entrem lá na sala para ler, né? E tudo com cumplicidade com a Natália. A Natália está implicada até aqui, ó, com isso. E vamos continuar, né? Então, a gente está pensando em escrever, os três, eu, Natália e Gerson, um livrinho também com uma espécie de biografia desse homem e apresentar ali as dezenas de documentos que a gente já tem, certidões de nascimento de pai, mãe, irmão, filho, né? Ele, quando foi voltou a Portugal em 1812 para casar, e aí trouxe a esposa e trouxe também um sobrinho, que a gente nem sabia, né? E até parentes estão aparecendo, que eu também não conhecia, em Pocinhos, e vão estar todos amanhã no Sobrado às 10 horas, para a homenagem que vai ter a Horácio. E Bruno vai falar, Bruno Gaudêncio, meu pai vai falar um pouquinho também. Eu esqueci o nome do outro, que é daqui de Areia, que é da academia. Enfim, então é um momento interessante também, que eu convido a todos amanhã às 10 horas no Sobrado. Mais alguém? Cleuber, Edilson. Sandra? Não? Sobre o processo na usina Santa Terezinha, os trabalhos que foram produzidos lá, junto você, em cooperação com as pessoas que estavam lá, eles ainda estão expostos àquelas instalações com os facões, o trabalho da impressão das mãos do pessoal, dos trabalhadores nas fichas, eles modificam o layout, como é que se dá? Bom, isso é exatamente esse problema, né, que eu diria que estou enfrentando agora, né? Eu fui para a usina para a mesma coisa daqui, né, para vender uma escultura para esse empresário que era usineiro, né, e terminei fazendo outra coisa, né? Entrei num espaço lá que era um hangar, que era uma oficina mecânica, e fiquei trabalhando com os operários, eu, o Valdir, meu assistente, que está ali sentado, durante um tempo, e fiz essas obras, né? Quer dizer, são obras mais convencionais, né? Uma obra com facões de corte de cana, está numa parede, uma escultura com a antiga cadeira do bisavô, de Ricardo, um trabalho que tem o perfil do rio, feito com parafusos. Foram feitas todas em parceria, mais ou menos, com esses operários, mas eu era o artista, né?
dizendo, e depois eles perguntavam, e o que é isso, doutor? Aí dizia, é uma escultura e tal. E até um dia que um deles, que se chama Ronaldo, olhou para essa obra dos facões, que ainda está lá, e me disse, hein, doutor, a gente não vai tirar isso daqui não, vamos fazer outra coisa. Ou seja, para ele já tinha perdido o sentido. Ele não tem o sentido que o mundo da arte tem de obra de arte, que fica ali a vida inteira na parede de um museu e continua sendo vista. Uma pessoa faz um doutorado, outro faz outro, um mestrado, uma exposição, leva. Para eles ali naquela usina, os que moram lá e são das comunidades, o que importa é a relação. É o trabalho que gera aquilo, não aquilo depois pronto, né? Eles perdem logo o interesse. Certo? Então, isso é um desafio, porque a arte, aparentemente, só tem funcionado no lugar da arte. Quando a gente tem um carimbo de que aquilo é arte. Aí as pessoas falam, é arte, é. Aí pronto, olha, bota as mãos para trás, né? E vira arte. Né? Então, isso é um pensamento, digamos, de Marcel Duchamp, de arte. Né? Eu estou procurando esse outro, né? Que de alguma forma aconteça na participação. Por isso que eu digo que é um desafio, porque não existem experiências ainda assim. São tentativas, né? No mundo. Né? Tem artista no mundo fazendo agricultura familiar e orgânica, artista fazendo centro holístico, não sei o que, no meio da mata. Tem um monte, sabe, fugindo do tal sistema da arte e procurando essas outras maneiras de trabalhar, né? Outras vertentes que não são essas tradicionais dessa obra de arte que termina, certo? Ou seja, fazendo o contínuo, né? Mas é um desafio. Então, eu nem consegui ainda achar exatamente esse lugar de trabalho lá, que eu estou chamando de simbiótico, né? E tão poucos artistas que eu convido, que muitas vezes terminam apenas na escultura, na instalação, que fica lá no Jardim Botânico, bonito, né? E eles vão embora. Né? Então, e as pessoas até assimilam aquilo, mas para fazer foto, selfie, certo? Porque acham interessante, diferente, né? Mas aquilo não é uma experiência deles. Eu estou tentando fazer agora lá uma coisa que é um desafio, inclusive, para o próprio Ricardo, Bruna, Bárbara, os outros partícipes do projeto, né? Que é entender um restaurante que foi surgindo no fundo do quintal de uma casa e fica na beirada do perímetro do Jardim Botânico, é incorporar e deixar aquilo funcionando como está, do jeito que eles querem, como obra de arte. Uma família que produz um restaurante, que, por que não é uma obra de arte? Só leva a plaquinha de obra de arte, o que está logo ali. E aqui pode ter até plantas, comidas, mas foi um artista que fez. Mas aquele que é do povo lá, não é arte. Então, exercer papel de curador, que é uma coisa que eu tenho feito também, é um perigo, né? Uma coisa muito autoritária. Você que diz, aquilo vai virar arte, aquele não. Isso aqui, se a gente mexer e fizer assim, vira arte, pode ir para uma Bienal. Né? Então, é um trabalho muito delicado, que o professor também faz no seu cotidiano, né? A edição do ser humano. Mais alguém? Karen. Nas cartas, não só tem figuras, como você acrescentou lá textos. Como se deu a criação desses textos e se eles são um acréscimo de fatos na história? De várias maneiras. No começo, eu fazia quase uma iconografia. Eu lia, por exemplo, uma carta e o desenho era uma espécie de ilustração daquilo, né? Depois eu fui criando outras convulsões com isso, né? E hoje em dia eu sei que é uma iconografia turva, né? E ela vai desde o desenho da escrivaninha do meu avô até uma mancha sem sentido narrativo, assim, direto, né? Explícito, né? Mas o jogo com o texto sempre foi muito interessante. Tem fragmentos escritos em volta de desenhos, por exemplo, que são coisas que eu ouvi do meu avô. Ou os mantras que um primo dele, Luiz Gordo, que foi uma espécie de Sancho Panza, viu, Valdir? Do meu avô, porque ele não gosta de ser chamado de Sancho Panza. Então, essas frases, né, que ele repetia, assim, por exemplo, a roda do tempo não volta, certo? Frases que pareciam, inclusive, frases vindas do conhecimento popular, mas muitas vezes ele escrevia. E ele escrevia em pedacinhos de papel, umas tirinhas, e botava no bolso da gente isso, né? Então, algumas frases são essas coisas. Outras são fragmentos que eu vi na infância, que estão ali, digamos, quase como
um texto complementar, às vezes é um subtexto, né? O termo não é adequado para isso, mas às vezes é uma espécie de hipertexto do texto original, certo? É um jogo semântico com o texto fundo, né? O texto origem, né? Tanto o desenho se relaciona com o texto assim, como aquilo que é acrescentado ou modificado das palavras originais, né? Em 1991, eu expus algumas dessas cartas de areia no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. E teve uma visita guiada, quer dizer, cada artista, era uma mostra coletiva, acompanhava uma turma de visitantes falando sobre seus trabalhos. E aí uma professora, que eu não sabia que era professora da USP, uma senhora, me acusou de destruição do patrimônio histórico. E foi assim, bem forte, quase agressiva, né? E eu fiquei muito assustado, né? E depois chamei e disse, olha, vamos conversar sobre isso. E a gente foi tomar um café lá dentro da USP. E aí eu disse, olha, primeiro, podia não estar nem aqui na parede, porque eu pensei em destruir, em queimar tudo. E eu teria esse direito, eu herdei, é um patrimônio íntimo, pessoal, né? E eu poderia ter feito essa fogueira familiar, assim, né? Em nome, inclusive, da própria família, né? Mas eu resolvi fazer, digamos... muitas cartas pediam essa queima, né? E eu resolvi fazer, então, esse outro trabalho. Ela disse, mas por que você não faz pelo menos uma cópia para os historiadores? Eu sou historiadora, especialista em paleografia, estou chocada com o seu trabalho. Aí eu disse, porque se eu fizer, eu vou estar destruindo a potência do trabalho. Eu estou querendo desviar esses documentos do memorialismo, do historicismo tradicional, para outro tipo de historicismo, o historicismo da arte, das sensações, das emoções, né? Então, é apenas um desvio de curso, né? E de cara ela entendeu. E eu me surpreendi muito, porque é uma pessoa muito dura, que a vida inteira estudou paleografia, quer dizer, que tinha um papel com escrita antiga como uma coisa preciosíssima, né? Praticamente sagrada, né? E, de repente, tchum, muda de canal e entende assim, que é possível ter uma outra dinâmica diante das coisas, né? Ontem eu participei desse seminário em João Pessoa, fui, voltei bem rápido, né? E era um seminário enorme, né? E tinha uma diretora de um museu, o Museu da Memória de Santiago do Chile, que é um museu da ditadura, imenso, né? Que está lá todos os retratos de desaparecidos, verdadeiras instalações, que vez por outra até faz exposição de arte contemporânea. E ela fez a apresentação toda sobre esse museu. E eu fiquei meio incomodado, eu ia ser o palestrante número 2, né? E com aquilo, né? Porque, de alguma forma, está não só elevando essas pessoas que foram mortas, desaparecidas na ditadura, a um patamar mítico, certo? Como também, mais uma vez, construindo um tipo de narrativa, né? Que eu acho que não constrói dinâmicas de transformação. Deixa ainda as pessoas dentro do museu como visitantes, e não como... convidados a uma experiência, certo? Diferente, né? E a palavra verdade, por exemplo, se fala muito. Eu fiz uma obra enorme, né? Que se chama Plasmácio, em torno de desaparecidos políticos, sobre, né, digamos, a memória de desaparecidos políticos. Mas eu evitei muito usar essa palavra, verdade, né? Porque eu acho que a verdade é algo completamente intangível, né? A verdade é como a memória, é uma construção de cada um, certo? Eu tenho as minhas verdades, né, da ditadura. Ou seja, quando era menino, adolescente, tinha síndrome de pânico, me assustava com qualquer coisa verde que passasse andando e fosse ser humano, né? E fui criando monstros na cabeça, né? E quanto vale isso? Se eu fosse ser indenizado, anistiado e receber uma indenização, eu não sofri uma tortura, nunca fui diretamente atacado, mas criei mentalmente. E a dimensão dessa criação é completamente particular. Então, ela é a minha verdade. Então, as verdades são ondulantes, né? E variam de acordo, inclusive, com o nosso estado de espírito. Se a gente vai contar um fato, a gente conta de maneiras diferentes. José Rufino só contava de forma escandalosa, né? Muito mais do que esse livrinho vai ser o que eu vou produzir, estou publicando, de vovô, que se chama Mugidos de Vaca Brava. Esse é uma pancada, vai arrepiar de volta a areia inteiro, né? Mais alguém? Adeus. Boa noite a todos e todas.
Então, Zé Rufino, eu conheço pouco sua história, na verdade, né? Cheguei recentemente em Areia e tenho me apropriado dos meses para cá da história e tal. E eu queria perguntar assim, sobre tua relação com... Além dessa sua relação com a arte, você como artista, como professor, e assim, uma família de artistas, né? Como é que você enxerga esse momento que nós estamos vivendo de tão cerceamento da arte, de disciplinas enfim, que fazem a gente desenvolver um pensamento crítico e, para além disso, também você agora, não somente agora, na verdade, né, mas em várias das suas obras são manifestações artísticas públicas que estão em vias públicas. Como é que você enxerga colocar a sua arte, manifestar a sua arte em via pública e ter essa onda de cerceamento da arte e dos artistas, na verdade, como um todo? Bom, até pelo que eu acabei de falar aqui, né, de que eu tive que passar por um processo muito difícil e doloroso para me livrar dos fantasmas da ditadura, né? Isso não tem cura, na realidade, né? A gente aprende a lidar com isso, né? E isso, obviamente, está sempre presente no meu trabalho, na minha dinâmica, né? Eu era um menino extremamente tímido. Deixei de ser tímido no dia que comecei a dar aula. O primeiro dia de aula foi um negócio absurdamente diferente. Parecia que eu estava, sabe, no meio de um estádio, jogando futebol, assim, como se nada estivesse acontecendo, né? Então, eu diria a você que isso afeta, obviamente, essa tentativa de destruir a liberdade, né? E a criação é, antes de tudo, por natureza, um ato de liberdade. A gente não pensa em poesia fazendo podas, a gente cria, certo? Livremente, e depois a gente ajusta. Por exemplo, uma poesia caber num livro. Então, isso sofre ajustes. Nenhum artista trabalha no campo completamente aberto e livre de tudo, né? A gente só tem alguns tubos de tinta, então só pode pintar com aquelas, né? Não pode fazer uma pintura quilométrica, né? Então, a gente já tem, digamos, na própria criação, quando sai daqui para a operação final, né, esse controle, essa limitação, né, de técnicas, de tempo, enfim, isso já existe, já é da natureza da criação, né? Então, eu diria a você, quando eu estou criando, eu não me preocupo com o que está fora disso, né? Ou seja, com aquilo que pode vir como uma ameaça à criação. Eu não sou corajoso, sou covarde, mas como artista sou completamente corajoso. Então isso muda, como professor não sou tímido, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo pede exatamente esse tipo de comportamento, talvez muito menos de confronto, mas de confronto poético, porque poético a gente não se deixa podar, certo? É como se, imaginando aqui agora, né, como se fosse um caçador que tenta caçar um pequeno animal selvagem, né? Vou usar até um pouco de psicanálise talvez nisso, né? E o animal foge pela mata, assim, não se deixa matar e ainda deixa um caminho de salvamento para o caçador, certo? Então, eu vejo a arte assim. Então, cabe aos artistas não apenas o confronto, mas oferecer a cura a esse que tenta matar a liberdade, né? Porque ele é apenas a emanação da frustração, certo? Do recalque. Então, o que a gente está vivendo no Brasil hoje é o afloramento descabido do recalque. Não precisa ser psicanalista para ver isso, certo? Qualquer pessoa faz essa leitura, né? Então, os recalcados... Exatamente. Eu até ouvi de um psicanalista, eu não vou conseguir repetir isso exatamente, uma coisa que é engraçada, piada entre psicanalistas, como eu convivo muito com alguns, né? É mais ou menos assim, tomara que eu consiga dizer, né? O recalcado constrói a casa, o psicopata cobra o aluguel, eu pulei, tem um no meio, né? O psicopata, o maníaco, certo? O maníaco cobra o aluguel e o psicopata faz uma outra coisa, além desses todos, que explora todos, certo? Os outros, né? Então, a gente está vivendo essa cadeia agora, né? Mas, eu não sei porquê, eu estava muito assustado com isso uns dias antes, e mesmo hoje,
alguém ter dado uma declaração que o AI-5 vai voltar, eu estou completamente esperançoso. Me deu uma energia, olha para isso aqui, certo? Então, eu acho que a gente vai, como o meu próprio pai diz, né? É um pequeno passo atrás, aparentemente, certo? Um pequeno retrocesso para um passo muito maior adiante, né? Diga. Quando a gente fala psicopatia, a gente parece que está chamando só o outro de doido, mas é que se a gente for analisar dentro de uma personalidade doente, considerando a psicologia e a psiquiatria e mais ainda, a gente vai ver comportamentos e atitudes que convergem para um tipo de personalidade doente. É como se precisasse de aparecer o tempo inteiro, de provocar sofrimento o tempo inteiro. A gente está vivendo esse momento. E eu gostaria de aproveitar, Rufino, eu te conheci há pouco tempo, mas eu conheço muitas histórias do seu avô pela vinculação que tenho, né, casada com Leopoldo, e Dona Marisa guarda das suas tias, dos seus familiares, uma memória enorme. Ela é capaz de conversar e contar histórias dele por horas. Então, eu conheço algumas, mas eu acho que você traz para nós uma coisa que é quase um presente, pelo momento social, político, histórico que nós estamos vivendo e pela sua capacidade de enfrentar essa história de Areia, de casa bonita, de um passado glorioso de renda, de cultura, olhando de que forma isso foi conseguido, né? À custa da escravidão, de maltratos, de sofrimento, que isso não é regra geral, mas em muitos dos casos é a regra, né? E a gente poder estar refletindo sobre escravidão, racismo, todos esses conceitos que eu acho que são muito cabíveis para a gente estar refletindo nessa cidade e mais ainda numa roda de conversa tão leve. Eu gostaria de deixar assim um agradecimento e para mim foi um prazer enorme estar aqui ouvindo essa sua fala. Você cresceu vendo uma coisa talvez que te incomodou e você foi buscar na arte um espaço para se reinventar. Parabéns e muito obrigada por essa tarde tão gostosa. Bem, gente, eu acho que já cessaram, né, as perguntas e eu gostaria de agradecer a todos que vieram aqui participar e principalmente agradecer ao Zé Rufino pela disposição, né, em nome da Prefeitura Municipal de Areia, do IFPB, né, e todos vocês. Obrigado.